Boa tarde, quarto ano. Hoje, na aula de História, nós vamos falar sobre a descoberta da agricultura, a sedentarização do homem e a domesticação de alguns animais, tá? Isso tudo vai marcar uma nova fase na história do ser humano. Então, vamos nos lembrar um pouquinho do que foi falado na aula passada. A gente falou sobre o sujeito pré-histórico, né? Que ele era considerado um sujeito coletor, né, e caçador. Por quê? Ele dependia da caça de animais e da coleta de frutos e vegetais para poder sobreviver. Isso fazia com que com que ele fosse nômade, tá? Ou seja, ele não tinha uma habitação fixa, né? Eles iam mudando de lugar em lugar. Conforme a comida ia acabando, eles tinham que ir para outro lugar, tá bom? Então, o que nós vamos ver hoje tem bastante relação com a mudança de fase da vida do ser humano e é o que mais influencia nós hoje em dia, tá? Vamos começar falando então sobre a Revolução Agrícola. Essa fase toda começou com essa Revolução Agrícola, tá? O que foi a Revolução Agrícola? Povos primitivos começaram a produzir o próprio alimento, tá? Eles não precisavam mais caçar, eles não precisavam mais ficar mudando para procurar o alimento, porque eles aprenderam a produzir o próprio alimento, tá? Eles não precisavam mais disso, certo? Passamos de coletores para produtores de alimentos. Não precisava mais ficar indo atrás do alimento. Eu posso plantar ele. Não preciso mais só coletar, né? Eu consigo plantar ali no meu quintal mesmo, né? Ou perto da minha casa, né? E aí tá o detalhe. Porque com isso o ser humano pôde ter a sua própria casa. Começou a criar uma habitação. E aí nasceu então o sedentarismo. Então olha só. Teve início na Mesopotâmia, tá? Um país antigo, uma civilização bem antiga que vocês vão estudar mais pra frente. Os povos perceberam que as sementes que caíam no chão davam origem às novas plantas. Então esse movimento todo de migração do ser humano, né, todo esse nomadismo do ser humano, eles começaram a perceber que quando a semente caía no chão, depois de algum tempo, aquela semente começava a germinar. E se eles cuidassem daquela plantação, começava a nascer um novo fruto, começava a nascer um novo vegetal, começava a nascer um novo legume ali. Então eles começaram a perceber que não precisava mais ficar indo atrás da comida, eles conseguiam fazer a comida perto deles, certo? Então o que é a sedentarização? Tá? O sedentarismo. Ao começarem a plantar, os homens passaram a se fixar em um lugar, construindo moradias, deixando de ser nômades. Então, como eu disse, não precisava mais ficar correndo atrás do seu alimento. Você pode plantar o alimento aqui na sua frente. Então, aquela tenda, aquelas barracas começaram a virar casinhas de barro, né? O homem começou a pegar o barro, a transformar em cerâmica, essa cerâmica começou a virar tijolos, né? Os tijolos começaram a virar paredes, as palhas secas começaram a virar telhados e assim o homem foi construindo suas casas, tá? Nós temos uma ilustração, tá? Na página 74, que mostra como o homem começou a viver em sociedade. Isso aqui começou a dar origem à sociedade, ao homem viver em grupo, tá? Porque tanto uma família quanto a outra começaram a morar um perto do outro, plantando, produzindo o seu próprio alimento, tá? Então tá aqui, ó, a plantação, os animais, eles colhendo o alimento já pronto para colheita. Aqui está, ó, o couro do boi, né? O couro de um animal lá que eles usavam para fazer as roupas deles. E aqui está a moradia deles, já uma moradia mais fixa, tá? Bom, com essa nova plantação, eles também desenvolveram novas ferramentas, tá? Aquele machado de mão, de pedra polida, né? De pedra lascada, já não servia mais para ele. Servia,
Só que ele precisava de algo a mais. Como a gente pode ver aqui, esse homem, ó, começou a desenvolver a foice, né? Os homens começaram a desenvolver a foice, porque precisava pôr aqui o cabo de madeira, algo mais curvo e mais afiado, que a hora que passasse na planta ali, já cortasse ela, tá? Então, novas ferramentas foram desenvolvidas, tá? Para ajudar os grupos humanos nas plantações. Essas ferramentas nós temos aqui na página 75. Então, nós temos o machado, que recebeu aí, vamos falar na língua de vocês, recebeu um upgrade, né? Recebeu uma atualização, então ele virou já um pouco diferente, já tem agora um cabo, né? Eles não precisam mais ficar fazendo só com a pedra, né? E a mão. As foices, tá? Começaram a se fazer as foices também. E o arado. O arado é o seguinte, eles construíram como se fossem carroças, tá? Amarravam nos animais, e aí esses animais, eles iam orientando, né, caminhando com esses animais pela terra, para preparar a terra para receber a semente. Arar a terra, tá? Arar, dar ar para a terra, para ela poder se tornar produtiva novamente. E esse movimento do arado, essa necessidade de usar um animal, acabou dando origem à domesticação de animais, tá? Então, a gente vai falar sobre isso na página 76. Quando os grupos humanos começaram a praticar a agricultura, também começaram a criar animais, ou seja, domesticá-los, tá? Então, esses animais ajudavam eles nas plantações, porque amarrava lá aquele tipo de uma carroça, né, neles, e ia arando a terra, ia revolvendo a terra, ia mexendo na terra para poder preparar para uma nova plantação. Mas não era só isso, tá? Eles começaram também, dizem, né, aí aqui alguns pesquisadores contam, que o primeiro animal a ser domesticado pelo homem foi o cachorro. Tá? Os cães foram os primeiros animais a serem domesticados, tá? Eles ajudavam os grupos na caça e na proteção. Então, os cães naquela época ajudavam, né? Porque corriam mais que os seres humanos e tinham os dentes mais afiados, então conseguiam pegar a presa ali, pegar o animal para depois o ser humano vir e terminar a caçada, né? O cachorro ajudava ali a cercar o animal para poder caçar. E também na proteção, como eles começaram a ter suas próprias casas, suas próprias moradias, animais ferozes que tentavam atacar o ser humano ou de repente, né, a qualquer incidente que acontecesse ali por perto, o animal protegia, tá? Outra função dos animais. Alguns animais começaram a ser criados também para fornecer alimentos e vestuário, que é o caso da galinha. Começou a fornecer ovos, né? Galinha, pato, ganso, as aves, né? Fornecendo ovos, até a carne também, né? O boi, a vaca, fornecia leite, né? A carne deles, o couro deles também, para ajudar a fazer roupas, tá? A ovelha, tá? A ovelha se fazia lá, né? Coleta a lã da ovelha e pode-se fazer a roupa com ela. Tá? Além disso, também tem leite, né? Algumas ovelhas dão leite e também serve para a alimentação do ser humano, tá? Então, o que acontece? Esse movimento de criar animais foi chamado de pastoreio, tá? O homem, ele começou a se tornar pastor, ele criava animais. Ou seja, este novo homem aqui, ó, ele não era mais caçador e coletador. Ele começou a se tornar agricultor e pastor, tá? Então, esses novos grupos, essa nova fase da história, vai classificar o homem como um agricultor e um pastor, tá? Um criador de animais, certo? Eu havia colocado no planejamento que eu ia trabalhar sobre a cerâmica, na página 77. Mas eu prefiro trabalhar na próxima aula, me aprofundar um pouquinho mais na próxima aula sobre isso, tá? O que eu vou querer que vocês façam de lição? Vocês vão na página 80 e 81, ok?
Essa lição da 8081 tem relação com a tarefa que vocês fizeram para essa semana sobre a megafauna brasileira, ok? Eu vou deixar na descrição da aula a sugestão de alguns animais da megafauna para vocês fazerem uma pesquisa. Vocês vão pesquisar, vocês podem escolher o animal que vocês quiserem, responder as perguntas aqui e uma reconstituição de como era esse animal. Vocês podem desenhar ou, né, quem tem impressora, de repente imprimir. Mas eu acho mais bacana vocês desenharem, vocês darem a versão de vocês sobre esse animal, tá bom? Eu sei que vocês são super criativos, vocês são ótimos no desenho, arrasam, bem melhores do que eu. Nossa, já vi vocês fazendo desenhos maravilhosos. Então, acho que seria mais legal se vocês desenhassem ao invés de imprimir uma imagem que a internet criou, tá certo? Porque ninguém sabe ao certo como eram esses animais. Descobriram os fósseis deles e com a descrição criaram uma coisa, né? Mas ninguém sabe ao certo como eles eram. Então, de repente, você, lendo as características desses animais, você pode criar a sua versão do animal que você pesquisou. Um animal pré-histórico da megafauna brasileira, tá bom? Vou passar mais orientações na plataforma, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais!